Ora viva, cá estamos para mais um live. Bem-vindos aqui a este nosso live sobre chi e sangue do fígado, principalmente na mulher, na menstruação e na pele. Então, agradecia que assinalassem a vossa presença na parte dos comentários. Mencionem também aí o local de onde me estão a ver e ouvir. E escrevam aí, por favor, se me estão a ver e a ouvir bem, está bem? Muito agradecido, então. Então, hoje o tema é sobre o Qi ou energia. Portanto, Qi aqui significa energia vital. Portanto, energia e sangue do fígado, né? Então, o fígado, portanto, como entidade energética, em termos de medicina tradicional chinesa, eh, é responsável pela livre circulação de Qi no corpo, portanto, nos meridianos, também, digamos, para promover a circulação do sangue, etc. Não é? E no caso da mulher, em particular, pronto, o sangue é um fluido muito importante. Portanto, a nível do fígado, portanto, em cada órgão do corpo humano há diferentes aspectos. Há o yin relacionado com esse órgão, há o yang. Pronto, o yin é mais relacionado com a forma, o yang é mais relacionado com a atividade, com a função desse órgão, não é? Um, Depois há também o Qi, portanto, o Qi é um elemento relativamente neutro em relação ao Yin ou ao Yang. O Qi está muito relacionado por exemplo, com a força de contenção, né? Com tónus, né? Portanto, isso é o Qi, né? Depois há também o sangue em cada órgão, não é? Portanto, há alguns órgãos em que é mais importante, outros que é menos importante. Então, no caso do fígado, portanto, é muito importante a questão do Qi, portanto, a questão do Qi do fígado, a questão do Yin do fígado, portanto, que é mais relacionado com a forma, a questão do Yang do fígado, que tem muito a ver com a função e com a tendência de ascensão dessa energia. Portanto, o fígado corresponde à primavera, como já falámos, e portanto tem uma energia ascendente. E, o, então o yang do fígado, quando se torna excessivo, a pessoa, por exemplo, pode manifestar irritabilidade, ou raiva, ou ódio, ou coisa parecida, né? Ou ficar muito instável, ficar com insónia, etc. Em relação ao sangue, pronto, o fígado armazena o sangue, pronto, e tem várias funções de, de armazenamento e também de transformação de uma série de substâncias, e de lançar também, por exemplo, o glicogênio. Portanto, armazena o glicogênio e depois lança no sangue. Então o fígado está muito relacionado com o sangue. Por outro lado, comparando homem e mulher, o sangue digamos, é mais importante na mulher ainda do que no homem. Uh, o sangue, apesar de ser vermelho, é um líquido, e então, no sentido de ser líquido, no aspecto de ser líquido, é uma coisa mais in, né? Uma coisa mais in do que uma coisa volátil ou etérica, ou pelo contrário, demasiado dura, né? Ou mais dura, né? Então, é uma coisa fluida. E, portanto, é muito importante o sangue da mulher. Por outro lado, dentro do sangue, e tendo em atenção os diversos órgãos, também é muito importante o sangue do fígado, portanto, que ajuda para regular a menstruação na mulher. Né? Então, na mulher, o sangue serve não só para aquilo que serve no homem, para nutrir as diversas células, etc, etc, mas também, por exemplo, no caso da menstruação, portanto, a mulher está muito relacionada com esse ciclo menstrual de 28 dias, que corresponde ao ciclo lunar, né, de 28 dias, em que, se não estiver grávida, tem a menstruação. E, por outro lado,
também a mulher, por exemplo, mesmo estando grávida, necessita do sangue para nutrir o bebê, né? Então, o sangue é uma coisa muito preciosa na mulher, né? No caso do homem, digamos, em relação ao sangue, o chi é mais importante, a energia, né? Para dar mais dinamismo, para dar mais vigor, para dar mais velocidade, etc. Né? Então, no caso da mulher, a nível do sangue menstrual, por exemplo, quando há falta de sangue, quando a mulher não tem sangue suficiente, né? Quando não fabricou sangue suficiente, ou quando há frio no sangue ou calor no sangue, isso pode provocar estagnação de sangue, né? Portanto, e ao provocar estagnação de sangue, pode provocar dores e diversos outros padrões, né? Diversos outros tipos de problemas. Então, falando em termos, por exemplo, de padrões de patológicos de Qi, portanto, relacionados com a energia, existe, por exemplo, a nível mais yin, o déficit de Qi, portanto, falta de energia, portanto, em que a pessoa está mais fraca. Falta de energia ou, em casos mais extremos, afundamento de Qi. Portanto, afundamento de Qi ocorre, por exemplo, quando a pessoa tem, por exemplo, petose dos órgãos, ou seja, os órgãos caídos. Mulher que tem, por exemplo, o útero caído, ou alguém que tem, por exemplo, o estômago caído, ou os intestinos caídos, né? Portanto, algum órgão que está assim caído, né? Que está dependurado, que está mais descido do que aquilo que deveria, portanto, isso denota aquilo que se chama em medicina chinesa afundamento Qi. Portanto, há um déficit de Qi muito grande que leva a que haja uma ptose, uma queda dos órgãos, não é? E chama-se afundamento Qi, não é? Quando há falta de energia, portanto, déficit de Qi, pode ocorrer, por exemplo, hemorragias, não é? Portanto, porque o Qi, como falei, está muito relacionado com o tónus, não é? Com força de contenção, não é? Então, quando, por exemplo, os vasos sanguíneos não têm esse tónus suficiente, portanto, estão frouxos, estão moles demais, se houver, por exemplo, uma subida de tensão, pronto, ou se o vaso sanguíneo estiver mais fraco, pode, juntando-se as duas coisas, eventualmente, por um lado o vaso já está um bocadinho fraco, por outro lado a tensão dentro do vaso aumenta, então isso junto pode fazer com que rebente. Portanto, se faltar essa tal força de contenção. Não é? Há um outro padrão de problemas gerados na nossa saúde a nível do Qi, que é a estagnação do Qi. Portanto, o Qi ficar parado, ficar estagnado. Né? Então, quando fica estagnado, quando fica parado, quando não circula, começa-se a criar uma espécie de um novelo. É uma das coisas que dá, por exemplo, às vezes origem a quistos ou tumores, né? E mais tarde, por exemplo, a cancro, etc., né? Se as coisas não forem tratadas a tempo, podem evoluir cada vez mais. Mas tudo começa com essa estagnação. Em vez de fluir, em vez de passar, né? Fica bloqueado, fica ali uma coisa a andar à volta do mesmo sítio e, portanto, pode gerar aí algum tumor, por exemplo. Né? Depois, outra situação é o Qi rebelde. Chama-se Qi rebelde quando, por exemplo, a energia, em vez de ir para baixo, vai para cima, por exemplo. No caso, por exemplo, dos alimentos que deverão descer do estômago para baixo, né? Deverão descer para o duodeno, depois para o intestino delgado, depois para o intestino grosso, etc. Né? Então, se a pessoa tem, por exemplo, vômitos, se tem regurgitação ácida, etc., isso chama-se isso o Qi rebelde. Portanto, que ou também há quem chame o Qi contracorrente. Né? Portanto, o contracorrente porque vai no sentido oposto, no sentido contrário àquele que deveria ir. Né? Então, a nível de patologias do sangue, pronto, isto que acabamos de ver é acerca do Qi, acerca da energia. Agora, acerca do sangue, há também aspectos patológicos de caráter mais yin e aspectos patológicos de caráter mais yang. Então, a nível dos aspectos patológicos de caráter mais yin, temos, por exemplo, o tal déficit de sangue, ou seja, sangue a menos, falta de sangue, né?
Ou temos, por exemplo, frio no sangue. Portanto, esse frio pode vir de fora do corpo. A pessoa apanha o frio, por exemplo, e não se protegeu suficientemente. Ou então o corpo estava enfraquecido, não tinha imunidade suficiente, os poros não estavam suficientemente fechados, etc. Né? E então o frio entrou dentro e pode ir penetrando cada vez em níveis mais profundos se a pessoa, entretanto, não tiver a tal imunidade. Né? Portanto, tudo depende da imunidade interna da pessoa. Né? Ninguém escapa a isso. Né? Então, se não houver essa imunidade suficiente, portanto, o frio pode-se ir alojando cada vez em sítios mais profundos. Né? Então pode alojar-se, por exemplo, no útero, no caso da mulher, etc. Né? Portanto, isso a nível de patologias do sangue yin. Né? A nível de patologias do sangue de caráter yang, também há a estagnação de sangue, do sangue ficar parado. O caso, por exemplo, de varizes, né? Quando a pessoa tem varizes, fica ali aquelas partes mais salientes e o sangue, em vez de circular livremente, chega ali e fica como que entupido, como que ali andar para trás e para a frente, né? Sem sair do sítio, digamos assim, né? Portanto, a estagnação de sangue. E pode haver também calor no sangue. Portanto, também em determinadas circunstâncias pode-se gerar calor, né? Portanto, esse calor também pode gerar diversos problemas, né? Então, no caso do tal Xi rebelde. Portanto, o Xi rebelde é essa energia que vai em contracorrente, né, em que vai em direção contrária àquilo que deveria ir. Nesse caso, portanto, o tal fluxo de Xi vai num sentido inverso. Né? E no caso, por exemplo, da mulher, portanto, o fluxo de Xi vai em sentido inverso no vaso penetrante. Portanto, e envolve também o meridiano do fígado. Né? Portanto, eu hoje quero falar aqui em vários aspectos relacionados com o fígado. Né? Envolve também, então, na síndrome pré-menstrual, que são aqueles sintomas que por vezes ocorrem em determinadas mulheres ou em determinados momentos da vida de alguma mulher, que são caracterizados, por exemplo, neste caso, por exemplo, quando se trata do tal Xi rebelde, o síndrome pré-menstrual é caracterizado, por exemplo, por náuseas, vômitos, cá está, né? Portanto, a energia, essa energia, em vez de ir para baixo, a energia dos alimentos, em vez de ir para baixo, vem para cima, né? Portanto, náuseas, vômitos, sensação de opressão no peito e juntamente com a sensação de energia a subir, né? A partir de baixo do abdômen, né? Também esse tipo de problema é típico originar, por exemplo, enjoos matinais, portanto, na fase inicial da gravidez. Isto no caso da mulher. Né? Isto são alguns exemplos, né? Desse tal Xi rebelde. Agora, exemplos, por exemplo, de frio no sangue. Então, quando o frio invade, por exemplo, o útero e se instala, portanto, eu já expliquei como é que pode invadir o útero, né? Pode vir de fora ou pode vir de falta de yang do rim. Então, por exemplo, vamos supor que vem de fora, né? Frio apanhado do exterior. Né? Ou vamos supor, por exemplo, que é por déficit de yang do rim. Portanto, pode ser de uma ou de outra causa, ou também pode ser das duas. Né? Então, as consequências disso são estagnação de sangue. Né? Então, nesse caso, por exemplo, no caso da mulher, isso pode originar ciclos tardios, ou seja, a menstruação vir mais tarde do que deveria, né? No caso de estar normal. Ou pode haver, por exemplo, menstruação dolorosa, com sangue vermelho e com pequenos coágulos escuros. Né? Portanto, esses coágulos denotam que há estagnação de sangue. Né? Então, por exemplo, a nível de tratamento, por exemplo, de fitoterapia, portanto, há uma fórmula. Estas fórmulas que eu vou referir, portanto, estão à venda aqui na Anatomia Medicina Naturais, portanto, podem falar comigo se quiserem. É chamada Worm de Mansion. Né? Worm de Mansion. Né? Então, quando há, por exemplo, menstruações dolorosas, quando a mulher tem muitas dores durante a menstruação, né? Pode haver
várias causas. Por exemplo, pode ser por estagnação de Qi. Nesse caso, há, por exemplo, uma forma chamada Free Flow para facilitar, para desfazer essa estagnação de Qi. Ou pode haver, por exemplo, estagnação de sangue. Nesse caso, por exemplo, há uma fórmula indicada que é Stirfield Elixir. Ou pode haver, por exemplo, estagnação de frio. E nesse caso, há uma fórmula chamada, por exemplo, Warm de Menses. Pode haver, por exemplo, umidade-calor com calor no sangue. E nesse caso, por exemplo, há uma fórmula indicada que é Drain Redness. Ou pode haver, por exemplo, déficit de yang e de sangue. E nesse caso, por exemplo, há uma fórmula chamada Warm de Palace. Portanto, isto são apenas exemplos, há diferentes maneiras de tratar, não é? Através da acupuntura, através de fitoterapia, através de compressas de gengibre, através da alimentação, através de chás, de plantas medicinais, há várias maneiras, não é? Estou a dar apenas aqui exemplos muito simples com fórmulas de fitoterapia tradicional chinesa, não é? Então, por exemplo, quando há menstruação abundante, portanto, mais abundante do que aquilo que seria desejável, do que aquilo que seria normal, não é? Então, pode ser, por exemplo, calor no sangue, e nesse caso, a forma indicada será cool de menses, né? A arrefecer a menstruação. Pode haver, por exemplo, calor vazio no sangue, portanto, calor por falta de yin, né? Então, nesse caso, a forma indicada será clear, empty, heat and cool de menses. Pode haver menstruação abundante, por exemplo, por déficit de Qi, portanto, falta de energia vital. E nesse caso, a forma indicada, por exemplo, neste caso é restrained flow. Pode haver, por exemplo, menstruação abundante devido a déficit dos rins, portanto, falta de energia dos rins. E neste caso, a forma indicada, por exemplo, será nourish in and restrained flow. Ou pode haver, por exemplo, menstruação abundante devido à estagnação de sangue. E nesse caso, pode-se usar a fórmula, por exemplo, Invigorate Blood and Stemmed Flow. São apenas alguns exemplos. Agora, no caso de calor no sangue, então a mulher, por exemplo, pode ter hemorragia abundante com sangue vermelho vivo ou então vermelho escuro. Isto são características que caracterizam o calor no sangue. Portanto, são alguns sintomas que denotam que haja calor no sangue. Não é? Este calor no sangue deriva principalmente do fogo no fígado. Não é? Portanto, devido, eventualmente, por exemplo, até a problemas emocionais. Não é? Então, o fígado armazena o sangue, como já falámos, não é? Então, isso influencia os vasos diretivos penetrantes, e então o fogo neste órgão do fígado faz com que aqueça o sangue e faz extravasá-lo para o exterior. Agora, por exemplo, no caso de uma hemorragia excessiva. Então, no caso da hemorragia excessiva, ela pode ser devida a um déficit de Qi do vaso pâncreas, como já falei há pouco, né? Portanto, quando não há essa falta de contenção, essa falta de tónus, né? Mas também pode haver essa é a razão mais frequente, né? Mas também pode ocorrer devido a afundamento do Qi dos rins. Portanto, quando a energia dos rins é extremamente fraca. Então também pode haver hemorragia excessiva. Né? Agora, por exemplo, falando de síndrome pré-menstrual. O síndrome pré-menstrual, em primeiro lugar, convém esclarecer que não é normal. Não é? Inclusive, mesmo as pessoas que sofrem desse síndrome, mesmo as mulheres que sofrem desse síndrome, elas não sofrem sempre da mesma maneira. Não é? Umas vezes é mais forte, outras vezes é mais fraco. Não é? Umas vezes mais dias, eventualmente, outras vezes menos dias. Depende também da mulher, evidentemente, não é? Mas pode variar. Não é? Pode variar. Então, mas
se a mulher estiver saudável, isso não deverá acontecer. Né? Poderá acontecer alguma coisa mais ligeira, mas nada daquilo que eu vou referir agora, do síndrome pré-menstrual. Né? Então, os sintomas são, por exemplo, não quer dizer que tenha de ter estes sintomas todos, né? Pode ter apenas alguns, mas vou dar alguns exemplos de sintomas que geralmente ocorrem. Por exemplo, depressão, tristeza, irritabilidade, ansiedade, letargia, falta de concentração, agressividade, alterações da libido, alterações de hábitos intestinais, erupções cutâneas, fortes desejos alimentares, choro, propensão para ataques de fúria, susceptibilidade, falta de jeito, distensão abdominal e das mamas e insónia. Então, isto são diversos sintomas. Então, para quem sabe de medicina tradicional chinesa, se repararmos, a maior parte destes sintomas estão relacionados com o fígado. Né? Por exemplo, irritabilidade está relacionado com o fígado, né? Embora, por exemplo, tristeza esteja mais relacionada com pulmões e, por exemplo, a ansiedade está mais relacionada com o coração. Né? Por exemplo, a agressividade também está relacionada com o fígado. Né? Alterações da libido pode estar relacionado com o fígado ou com os rins. Alterações de hábitos intestinais também pode estar relacionado com vários órgãos, né? Erupções cutâneas. Então, há uma relação muito grande da pele, não só com os pulmões, mas também com o sangue do fígado, como vamos ver daqui a pouco. Então, erupções cutâneas também podem estar relacionadas com o fígado, né? Fortes desejos alimentares, choro. Portanto, o choro pode estar muito relacionado com pulmões, né? Propensão para ataques de fúria, então, mais uma vez, fígado, né? Portanto, irritabilidade, suscetibilidade, falta de jeito, também um bocado fígado, não é? Porque, por exemplo, o funcionamento muscular tem a ver com o fígado e, portanto, a capacidade de coordenação está muito relacionada com o fígado. Depende muito do sistema nervoso e digamos, o sistema nervoso está muito relacionado também com o fígado, não é? Distensão abdominal e das mamas, portanto, então isto normalmente traduz estagnação da energia do fígado e insónia. Portanto, insónia, portanto, o sono está muito relacionado com o fígado, até porque está muito relacionado com os olhos. A pessoa para dormir tem de fechar os olhos, normalmente, né? Portanto, insónia faz-nos logo pensar em déficit de hino do fígado ou déficit de sangue do fígado, por exemplo, né? E estes sintomas de síndrome pré-menstrual podem demorar, por exemplo, de um dia ou até 2 semanas. Portanto, há mulheres que chegam a estar cerca de 2 semanas antes de vir o período, né? Chegam a estar com estes sintomas. Né? E também é mais comum, estes sintomas são mais comuns, este síndrome pré-menstrual é mais comum em mulheres com idade entre os 30 e os 40 anos de idade. Então, neste síndrome pré-menstrual, a estagnação do xi do fígado é o padrão principal. Portanto, a estagnação da energia do fígado. Né? Então, por exemplo, a pessoa pode ter, por exemplo, irritação, frustração, ressentimento. Né? Então, a longo prazo, isto pode originar estagnação do xi do fígado. Portanto, se a pessoa fica irritada sucessivamente, ou frustrada, né? Ou ressentida, né? Ou fica ressentida emocionalmente, né? Durante muito tempo, então isso pode fazer instalar uma estagnação de energia do fígado. Né? Também o consumo excessivo de laticínios, portanto, ou de alimentos gordurosos, portanto, isso pode provocar mucosidade. Né? Então, se essa estagnação do xi do fígado se combinar com essa mucosidade, isso pode formar, digamos, mucosidades fogo. Né? Então, isso pode-se acumular, por exemplo, no peito, pode-se acumular, por exemplo, nas mamas, né? E obstruir os orifícios da mente. Então, pode provocar sintomas
como, por exemplo, distensão nas mamas, sensação de opressão no peito, alterações mentais. E em casos mais graves, isso pode obstruir os orifícios da mente e originar distúrbios mentais ou emocionais, indo a pontos de provocar, às vezes, comportamentos do género psicótico. Não é? Então, também, se a pessoa tiver, por exemplo, excesso de trabalho ou excesso de atividade sexual, então isso pode enfraquecer o hino dos rins e do fígado e pode originar também estagnação do xi do fígado, portanto, secundariamente ao tal déficit de hino do fígado ou do rim. Ou seja, primariamente, portanto, na origem, a pessoa pode ter uma falta de hino ou falta de xi do fígado, não é? Mas depois isso pode originar uma estagnação de xi do fígado por causa dessa falta de hino. Não é? Portanto, nós para tratarmos uma síndrome pré-menstrual, então primeiro devemos perceber, devemos diagnosticar se trata de uma condição de excesso ou de uma condição de déficit, de falta, não é? Há quem diga deficiência, eu não gosto da palavra deficiência, porque deficiência também associado, por exemplo, com deficientes, etc. Então, está mais relacionado com aspectos qualitativos, e aqui não se trata de aspectos qualitativos, sim quantitativos. Quando falamos aqui em déficit, é mesmo falta, né? Tem pouco. Né? Então, se houver, por exemplo, estagnação do xi do fígado, que surja independentemente de problemas emocionais, geralmente isso trata-se de uma condição de excesso. Né? Então, nesse caso, a pessoa tem o pulso corda, um pulso com mais estagnação, né? Mais tenso em todas as posições ou apenas do lado esquerdo, portanto, do lado do pulso esquerdo. Né? Se houver, portanto, se secundariamente ao déficit de sangue do fígado, ou de hino do fígado, ou de hino do fígado e dos rins, portanto, se for secundário a isso, então a condição é principalmente de déficit, né? De falta, né? De fraqueza. Né? Então, nesses casos, o pulso é fino e fraco, pelo menos de um lado. Portanto, quando há falta de sangue do fígado, falta de hino do fígado, ou falta de hino do fígado e também de hino dos rins. Né? Então, na mulher, a estagnação do xi do fígado é muitas vezes por falta de sangue, por déficit de sangue, ou déficit de hino do fígado. Não é? Então, se há, portanto, então, se o xi do fígado e o sangue do fígado, portanto, ou melhor, o xi do fígado e o sangue do fígado, portanto, são, digamos, os assistentes, são a raiz do yang e do yin do fígado. Então, por exemplo, o xi do fígado, o xi é uma coisa energética, é uma coisa mais subtil. Então, traduz mais o yang do fígado. Portanto, o xi do fígado traduz mais o yang do fígado, o aspecto mais yang. Né? O sangue e o yin, o sangue ou o yin, ou ambos, né? São aspectos mais do yin do fígado. Né? Então, se o sangue e o yin do fígado, então o sangue e o yin do fígado são a raiz e a base material do xi do fígado. Né? Assim como, por exemplo, no nosso corpo, digamos, a base material do yang é o yin. Né? Por exemplo, se a pessoa, não necessariamente, não que seja apenas, né? Mas uma grande parte sim. Por exemplo, imaginem, se eu não como, que é uma coisa yin, uma coisa material, né? Eu depois também não vou ter energia, por exemplo. Né? Também não vou ter dinamismo, etc. Né? Então, o yin é a base do yang, em muitos casos. Né? Então, se o sangue e o yin,
ou o yin estão deficitários e então o fígado fica privado dessa sua raiz e então estagna, para, né? Fica mais estagnado. Né? Então, por exemplo, padrões de excesso, por exemplo, estagnação do xi do fígado. Para a estagnação do xi do fígado existem, por exemplo, a nível de fitoterapia tradicional chinesa, por exemplo, duas formas. Uma é o freeing the moon e outra é o freeing constraint. No caso, por exemplo, de fleuma a fogo, agitando, né, portanto, para cima, então existe, por exemplo, uma forma chamada clear the moon. Portanto, há formas para os diversos padrões, para as diversas situações. Né? Agora, no caso de padrões de déficit, né? Problemas por déficit, por falta, né? Por exemplo, déficit de sangue do fígado e déficit de yang do rim. Então, nesse caso, por exemplo, usa-se uma forma chamada Free Flowing Qi. Né? Free Flowing Qi. Então, existem tónicos do sangue, existem tónicos do yin, etc. Portanto, para evitar tudo isto. Não é? Por exemplo, mas ainda, por exemplo, no caso da mulher, por exemplo, casos de infertilidade. Não é? Então, por exemplo, quando há déficit de yang do rim, há uma forma, por exemplo, chamada Unicorn Pearl. Né? Quando há, por exemplo, déficit de yin do rim, há uma outra forma chamada Growing Jade. Quando há, por exemplo, déficit de sangue, há uma forma indicada chamada Precious Sea, portanto, mar precioso. Né? Se é para padrões de excesso, por exemplo, frio no útero, portanto, muito frio no útero, há uma forma chamada Warm de Menses. Né? Ou, por exemplo, quando há umidade no aquecedor inferior, portanto, umidade no baixo ventre, há uma forma chamada Cleared Palace. Né? Portanto, isso é indicadíssimo para esse tipo de problemas da mulher. Né? Em situações, por exemplo, de aborto habitual, há uma fórmula-chave, portanto, quando a mulher tendencialmente aborta, né? Há uma fórmula-chave chamada planting seeds, portanto, plantar sementes. Né? Então, é um nome poético, digamos assim, né? Pronto, que ajuda para a mulher deixar de ter aborto. Né? Então, para evitar, portanto, a falta de sangue, né? Então, falando em termos muito genéricos, os alimentos mais doces normalmente tonificam o sangue, né? Mas isso não deve ser confundido com alimentos, por exemplo, ou com alimentos como açúcar, por exemplo, né? ou alimentos açucarados. Né? Portanto, isso vai destruir a saúde da pessoa. Né? Mas, por exemplo, existem vegetais doces, portanto, os próprios cereais, né? Portanto, o próprio arroz integral e todos os cereais em geral, né? São doces. Quando a pessoa mastiga e ensaliva bem, são doces. Né? Então, ao comermos cereais integrais no dia a dia, vamos contribuir para tonificar o sangue. Né? Também, por exemplo, vegetais em geral também ajudam para tonificar o sangue. Né? Portanto, embora haja métodos para tonificar o sangue de usar produtos animais, né? Inclusive comer, sei lá, carne de boi ou vaca, né? ou fígado mal ou sei lá, um bife mal passado, etc., né? Que é tradicional popularmente.
portanto, que está ainda com sangue, digamos assim, não é? Mas não é que isso seja obrigatório ou indispensável, não é? A pessoa comendo vegetais, portanto, comendo verduras, portanto, a clorofila pode se transformar em hemoglobina. Portanto, as células vegetais podem se transformar em células animais. Não é? Embora haja, embora haja tónicos mais próprios para tonificar o sangue. Não é? Então, por exemplo, para tonificar o sangue, por exemplo, sementes de sésamo pretas, por exemplo, não é? Sementes de sésamo pretos são úteis, por exemplo, para o fígado, não é? São úteis para o fígado, não é? Por exemplo, a cenoura, né? Que a cenoura que é doce, né? Então também é boa para tonificar o sangue. Né? Então, se a pessoa tem problemas de nível, por exemplo, de déficit de sangue do fígado, pode conciliar alimentos que tonificam o sangue com alimentos que tonificam o fígado. Não é? Então, por exemplo, para tonificar o sangue, por exemplo, há pessoas que comem espinafre, não é? De qualquer maneira, eu não recomendo espinafre, porque o espinafre tem um ácido muito forte e é bastante tóxico, não é? Mas, por exemplo, a nível de produtos animais, a carne de boi, por exemplo, é útil para tonificar o sangue, não é? Ou o fígado de carneiro ou de bode, não é? Por exemplo, as peles de feijão preto, os ovos de galinha, portanto, por exemplo, longans. Portanto, longans são os frutos chineses docinhos, né? Redondinhos, que tonificam o sangue. Portanto, aquele milho zaburro também, né? Portanto, milho vermelho, as liches, as ostras. Por exemplo, as ostras são boas para tonificar o sangue também. O polvo, por exemplo, o fígado de porco. Pronto, e outras partes do porco. Portanto, o porco é um animal mais in, né? Portanto está mais relacionado com o sangue. Então, por exemplo, fígado de porco, pé de porco, presunto, rabada, por exemplo, isso tonifica o sangue. Né? De qualquer maneira, eu recomendo a pessoa, por norma, evitar, dentro do possível, os produtos animais. Portanto, acho que é preferível recorrer a produtos de natureza vegetal. Não é? Mas, em último caso, pode usar, sobretudo, tendo em conta que esses produtos animais sejam, portanto, sejam o mais naturais possível, não é? Portanto, sejam de natureza mais biológica. Por exemplo, as uvas também, né? As uvas são indicadas também como tónico do sangue. Né? Agora, por exemplo, como tónicos do fígado, né? Temos, por exemplo, as sementes de sésamo pretas. Né? As sementes de sésamo pretas são muito boas, mesmo para a parte mental, não é? Para desenvolver inteligência, não é? Mas também ajudam para déficit de sangue, não é? Portanto, tonificam, portanto, melhoram o sangue, melhoram também até o sêmen, também, não é? E são lubrificantes, portanto, são úteis, por exemplo, para doenças da pele, né? Principalmente quando há secura da pele, né? Ou quando a pessoa tem, por exemplo, cabelo grisalho, quando tem cabelos brancos, se comer um bocadinho, pouquinho, né? Já de uma colher de café por dia ou coisa parecida, né? Depende da pessoa, depende do que a pessoa aguentar, né? Mas
Na dúvida é melhor menos que mais, né? Então, semente de sésamo tostadas pode ser na forma de gomásio ou gomáceo. Portanto, semente de sésamo tostadas com sal marinho integral tostado. Portanto, na proporção de 1 para 10, 1 para 15, né? Uma parte de sal para 10 partes de semente de sésamo, por exemplo, né? Então, e é preferível que sejam pretas, né? Então, é dito em medicina tradicional chinesa que o consumo regular de sementes de sésamo pretas faz a pessoa fixar a juventude. Portanto, evita da pessoa adoecer tão cedo. Né? Portanto, é porque isso é mesmo assim. Né? Então, a nível de, por exemplo, ainda do tónicos do fígado, por exemplo, o fígado de galinha, por exemplo, o fígado de galinha ajuda para aguçar a visão. Então, uma vez que a visão é governada pelo fígado, portanto, é um sinal de que melhora as condições do fígado, né? E tonifica os rins também. Né? O alho também é considerado útil para o fígado, de qualquer maneira. No caso principalmente quem sofre de problemas dos olhos, eu recomendo evitar o alho porque é demasiado yang, né? É demasiado yang e, portanto, pode provocar demasiada secura e pode até prejudicar a visão, né? Portanto, é melhor evitar o alho nesse caso, né? Também as frutas do espinheiro alvar ou espinheiro branco, que por vezes são recomendadas para problemas de estômago, portanto são boas aqui para o caso de problemas do fígado, né? E ajudam a baixar o nível de açúcar no sangue também, né? As amoras também ajudam a reduzir a febre, melhoram o estado de espírito, portanto, e são um tónico do fígado e também ajudam para aguçar a visão, para melhorar a visão. Né? Portanto, a visão, como sabem, está muito relacionada com o fígado. Né? Os pulmões do porco e o pâncreas do porco também são muito utilizados para problemas de fígado. Por exemplo, o pâncreas de porco é útil para curar, por exemplo, vitiligo. Vitiligo é uma doença, portanto, que na medicina convencional é incurável, portanto, é considerada incurável, né? Portanto, uma doença em que aparecem umas manchas brancas na pele, né? Então, para curar vitiligo, a pessoa pode embeber pâncreas de porco em vinho durante 1 hora e depois cozer no vapor e comer nas refeições uma vez por dia, por no máximo 10 dias, portanto, não mais que 10 dias. Né? Portanto, isso ajuda para curar vitiligo. Né? Também, por exemplo, para tratar diabetes, né? Embeber o pâncreas de porco fresco em água fervente até que esteja meio cozido e depois temperar com molho de soja, com shoyu. Né? Ou ferver o pâncreas de porco com 40 gramas de barbas de milho e depois beber esse caldo e comer o pâncreas uma vez por dia durante 7 dias, não é durante a eternidade, é 7 dias. Né? Então, isso pode ajudar na diabetes. Né? De qualquer maneira, convém procurar evitar as causas fundamentais da diabetes, né? Que geralmente são excesso de gorduras, excesso de produtos animais, excesso de laticínios, etc. Né? Também em relação, como tónicos do fígado, por exemplo, o fígado de coelho ajuda para tonificar o fígado, portanto, para aguçar a visão, portanto, torna a visão mais nítida. É bom, por exemplo, para tontura, para película ou dor nos olhos, portanto, para a pessoa que tem remela nos olhos, né? Ou dor nos olhos, então o fígado de coelho é indicado. Também, por exemplo, a geleia real é boa para tonificar o fígado, também fortalece o baço, é boa, por exemplo, para hepatite
mesmo a hepatite contagiosa, aguda. É boa também para a hipertensão. A hipertensão muitas vezes está associada com o fígado. Né? É útil também, por exemplo, para úlceras do estômago. Portanto, as úlceras do estômago muitas vezes estão relacionadas com o fígado, portanto, com a invasão da energia do fígado ao estômago. E também é boa para a artrite e reumatismo, né? Portanto, a geleia real. Os morangos são bons também para tonificar o fígado, tanto como tónicos do fígado, a pessoa pode usar morangos. É claro que não convém usar morangos de cultivo artificial, né, carregados de químicos. Convém que sejam morangos biológicos, né, se conseguirem encontrar. Portanto, os morangos tonificam o fígado e os rins, por exemplo, ajudam a controlar a micção, por exemplo. São bons, por exemplo, para quem tem excesso de micção ou quem tem tonturas, né? As tonturas muitas vezes estão associadas com o fígado. E ajuda, por exemplo, até a nível de sexual dos homens, ajuda a desenvolver a força de vontade também, e também aumenta a fertilidade, quer em homens, quer em mulheres. Portanto, quando existe problemas de fertilidade, portanto, quando a mulher não consegue alcançar o bebê, né, seja por culpa dela, portanto, seja por culpa do companheiro, né, com quem está a ter relações sexuais, então o comer morangos, ou num caso ou no outro, é benéfico. Né? Para quem estiver com um problema, né, de quem for a causa, será benéfico usar os morangos. Né? E os morangos também melhoram a aparência da pessoa e podem até fazer o cabelo voltar à cor original. Né? Portanto, o que mostra a relação por um lado, com os rins, né? Porque o cabelo está muito associado com a energia dos rins, né? E também com o sangue do fígado. Né? Portanto, o sangue do fígado nutre a pele e os cabelos também. Né? Então também, por exemplo, se a pessoa se está a sentir, por exemplo, que vai desmaiar, ou com a sensação de ir desmaiar, então os morangos também podem ser usados como remédio. Né? Por outro lado, portanto, o excesso de morangos pode causar distúrbios hepáticos, portanto, pode causar distúrbios no fígado. Né? Então, costuma-se dizer que o que é de menos faz falta e o que é de mais é erro. Né? Então, se a pessoa também abusar de morangos, assim como os morangos vão beneficiar o fígado, se forem QB, se for na quantidade adequada, se for demais também vão prejudicar o fígado. Né? Também outra coisa que é útil para tonificar o fígado são as flores de nabo. Portanto, as flores de nabo tonificam o fígado e aguçam a visão. E só mais um exemplo, como tónico do fígado, assim a nível de alimentos, por exemplo, o ginseng ocidental. Portanto, o ginseng ocidental aumenta a energia dos pulmões, portanto, ajuda para reduzir o calor interno e produz líquidos, sacia a sede, portanto, é bom para tosse, perda de sangue, garganta seca, fadiga, portanto, e também fortalece o fígado. Né? Então, eu há bocado falei aí na pele, então, muitos problemas de pele estão relacionados com o fígado. Né? Então, a pele, em medicina tradicional chinesa, sabe-se que está diretamente relacionada com a energia dos pulmões. Portanto, é governada pelo pulmão. Digamos que é o yang do pulmão, é a parte mais yang do pulmão. Então, por exemplo, é a energia yang, chamada energia wei, ou energia protetora, que, digamos que controla, por exemplo, o abrir e fechar dos poros, né? Dos poros da pele, que temos na pele. Né? Então, se essa função não estiver fortalecida ou regulada, então a pessoa, por exemplo, pode apanhar resfriados facilmente, etc. Né? Quando os poros devem estar fechados, eles estiverem abertos, por exemplo, né? Por falta dessa energia wei. Né? Então, a pele então, é governada em muito grande parte pelos pulmões. Né?
Mas há uma outra parte da pele, no sentido mais yin, portanto, no sentido mais yang, é governada pelo pulmão, não é? Mas no sentido mais yin, no sentido mais da própria consistência da pele e da lubrificação da pele, do brilho da pele, está muito relacionada com o sangue do fígado, não é? Então, há inclusive, portanto, há duas fórmulas que eu tenho aqui também à venda em Natural Medicina Naturais, podem falar comigo se quiserem, muitíssimo importantes para problemas de pele. Portanto, uma delas é o T24, Clear Lustre, que é muito útil na fase ativa do problema de pele, quando a pessoa está, por exemplo, com erupções cutâneas, ou quando está com a pele seca, ou quando está com a pele com escamas, etc., né? Quando está com a pele com manchas vermelhas ou de outras cores, né? Então, esse Clear Lustre ajuda para normalizar a pele, né? Para tratar esses problemas. Mas depois, para nutrir a pele, digamos, para ir mais à origem, né? Mais à origem, às causas mais profundas da pele estar com esses problemas, com essa doença, ou com essas doenças. Então, há uma outra fórmula que é o T07 Glória C. E essa fórmula, basicamente, portanto, é um conjunto de plantas chinesas, né? Mas, basicamente, assim, em palavras muito simples, o que faz essa fórmula é tonificar o sangue do fígado, né? Então, ao tonificar esse sangue do fígado, vai nutrir a pele, vai lubrificar a pele, vai fazer a pele ficar bonita, né? E assim pode pôr a pele saudável e fazer desaparecer os diversos problemas de pele, né? Portanto, dos mais diversos tipos, né? Seja por umidade na pele, seja por secura na pele, seja por déficit de yin, seja por déficit de yang. Trata uma ampla gama, um amplo espectro de problemas da pele. E miraculosamente, além disso, essa fórmula, além de tratar esses diversos problemas de pele, trata também diversos problemas das unhas e dos cabelos, né? Então, com uma cajadada, mata-se vários coelhos, né? Mata-se vários coelhos ao mesmo tempo. Não só se trata de problemas de pele, como trata-se problemas das unhas, como se trata problemas dos cabelos, né? E além disso, trata-se também problemas do foro psicológico ou do foro emocional que estejam relacionados também com essa falta de sangue do fígado, né? Portanto, é uma fórmula que eu recomendo e é uma das formas que eu receito mais. Portanto, essa T07 Glória C é uma fórmula fantástica, né? E além disso, mesmo a pessoa que não tenha nenhum problema de pele, mas que queira ficar com a pele bonita, por exemplo, as senhoras gostam muito enfim, de parecer bem, né? De ter a pele bonita, agradável, portanto, à vista de quem olha, né? Então, podem tomar essa fórmula, por exemplo, e só faz bem. Portanto, mesmo que a pessoa esteja saudável, se tomar essa fórmula, pode tomar essa fórmula como um tónico, né? E vai beneficiar não só a pele, como os órgãos internos também. Portanto, não tem contraindicações, porque é muito neutra, digamos assim. Portanto, equilibrada. Não gosto da palavra equilibrado, mas pronto, se quiserem falar assim, não é? Pronto, não é uma fórmula excessivamente yin, nem é uma fórmula excessivamente yang. Não é uma fórmula, por exemplo, que aquece muito o corpo, nem é uma fórmula que arrefece muito o corpo, não é? Não é uma fórmula que cria, por exemplo, umidade, nem é uma fórmula que cria secura. Pelo contrário, né? Ajuda a corrigir esses diversos problemas de pele, né? Portanto, é uma forma muito segura para a pessoa usar assim durante longo tempo ou durante a vida inteira, se quiserem, em pequenina quantidade, né?